podcast com histórias que inspiram. Essas histórias maravilhosas que a gente traz para vocês, para a gente poder ver que realmente tudo é possível. Pessoas de muito sucesso contam para a gente como chegaram até aqui e a gente nota que com dedicação, com esforço, tudo é possível. Então acredite no seu sonho, corra atrás dele, que ele provavelmente vai acontecer. E hoje mais uma história de sucesso com o Dr. Ronaldo Silva, esse grande cirurgião dentista que já esteve conosco em muitos momentos. Dr. Ronaldo, um prazer mais uma vez estarmos juntos, primeira vez no nosso podcast, porque ele é novo, né? Mas já tivemos juntos em muitos momentos. Agora, o que pouca gente sabe e conhece é a sua história, que é uma história maravilhosa. Tem bastante história, hein, Lelinha? Realmente comemoro muito essa questão. Muito tempo e hoje eu faço uma reflexão de tudo isso. No momento que eu estava fazendo uma dedicatória de um livro que eu escrevi, que está dentro desse contexto, eu fiz uma hora que eu estava escrevendo assim, com esses meus 30 anos. Parece que passou um filme, sabe? Rebobinou. E aí eu lembro de cenas de eu correndo, menino, e aquele vento batendo no meu rosto, assim, e eu tava com uma camiseta branca que eu tinha ganhado da minha avó, e eu falava assim, nossa, como é gostoso usar branco. E eu tava indo ao encontro do meu pai, que na cidade de Barretos, que nós somos naturais de lá, uma farmácia. Eu falava, olha, ele cuidando da saúde do pessoal, eu falava, pronto, eu quero trabalhar na área da saúde. Não defini na ocasião odontologia, mas tinha comigo que ia ser na área de saúde. E eu me via grande já, todo de branco, né? Fazendo o que meu pai estava fazendo na ocasião, naquela ocasião, muitos anos atrás, os farmacêuticos eram práticos. Sim. Eles davam injeção, você ia lá com a O receita. farmacêutico, ele era o cara que realmente cuidava das pessoas. As pessoas iam até o farmacêutico para se medicar, enfim. Exato. Acho até que era bem funcional, Exato. porque hoje em dia, acho que até, como é que a gente fala? Era meio que uma triagem até chegar ao Exato. médico, né? Já passava na farmácia, eu lembro que era uma farmácia grande, imponente até, né? E numa esquina, etc. Existe até hoje, eu vou a Barretos, tá lá a farmácia. Então ele estava lá, ele atendia, aquele clássico cidadão da época, né? Aquela camisa branca de linho, aquela calça de linho e tal, enfim. E aquele molho de chave pendurado, e aquelas pessoas passavam lá, faziam filas até. E ele ia consultar, conversava, o que está sentindo, já sentir, ó, precisa comprar um remédio tal, tal. Ele mesmo ia lá, aplicava injeção, etc. E eu cresci, tinha um banco dentro da farmácia, eu sentava ali esperando ele para ir, voltando da escola, para ir para casa almoçar, e via toda essa cena. E ali, eu acho que me inspirou a trabalhar na área de saúde. E eu fui crescendo, né, Linha? Buscando no grupo primário, observando o médico da família, o sujeito que ia lá me atender quando pequeno, né, tinha umas alergias, bronquites, etc. O médico da família ia lá, ele chegava todo com aquele carro imponente, descia todo de branco, aquela malinha com estetoscópio. Falava, nossa, área de saúde, e assim foi. E aí, até que no momento, eu conheci um cirurgião dentista, amigo, numa viagem, ficamos quase 15 dias conversando, que é uma família próxima, e aí a odontologia me despertou. Aí o sorriso, enfim, os dentes, a alimentação, né? E o Brasil sempre foi taxado, né? Hoje menos, mas os países desdentados, então aquela questão social. Sim. O Brasil sempre, né? Hoje, olha, a implantodontia, que é a área que eu atuo mais, ela tem 35 anos. Mas antes da implantodontia, infelizmente, as próteses totais, as dentaduras e outras próteses móveis, sempre foram as mais utilizadas. Hoje nós somos num grande centro, como Ribeirão Preto e região, que isso diminuiu muito. Mas o Brasil sempre foi conhecido como o país dos dentados, né? Gente, eu não sabia disso, que coisa louca. E aí eu fiquei nessa missão, né? Falei, nossa, eu vou... Que tinha história, né? De operar coração. Falei, nossa, para ser médico, operar coração, etc. Tal. Aí veio a história do sorriso, aquilo me despertou. Falei, nossa,
E eu olhava as pessoas, olhava o sorriso, como que eu posso atuar, fazer. Até que então comecei a pensar, prestei meu vestibular para odontologia, idealizava passar numa faculdade, e foi ali realmente que eu passei. E aí a história da universidade, que é uma delícia, e Enfim, todo esse aí período todo, começa né? tudo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que você se via, né? Você se enxergava? Se você tinha essa coisa, você tinha na sua mente o Ronaldo, né? O Ronaldo sendo o doutor Ronaldo, todo de branco. Você mentalizava isso? Elinha, eu cheguei um momento que eu mentalizava que eu sou o filho caçula. Ah, E teve uma história nessa questão que meu pai ele faleceu. hum, Nessa história toda, que eu tinha esse sonho, esse desejo, tinha essa inspiração da saúde, quando ele faleceu, como caçula, a minha mãe me colocou assim numa condição de que, filho, o que você quer ser, seja bem, seja muito bom, se dedica, faça o seu melhor, pensa que você está atuando em outra pessoa. E eu então comecei a alimentar isso dentro de mim, desde pequeno, que quando eu fosse o cirurgião dentista, quando eu tinha que ser muito bom, dedicado, focado e servir a outra pessoa e o próximo numa condição melhor possível, respeitando o semelhante. que Então legal. você sabe que eu tinha isso na faculdade, por Quer dizer que sinal. você sempre teve essa coisa que você ia ser essa pessoa que ia servir, porque a área da saúde, ela é extremamente a serviço do outro, Sem né? Não dúvida. que outras não sejam, mas eu vejo que a área da saúde é É, especial, né? especial. Ela é isso, ela tem essa pegada especial. E você acha assim, você diria que quando você mentaliza e você tem aquela coisa, você alcança? Eu sei que houve muita dedicação ao longo desses anos e a gente vai falar Uhum, disso. uhum. Mas essa coisa de você falar, vou chegar, vou ser. Você acredita É, eu nisso? penso, eu penso muito nisso, né? Você está focado, é a tua energia, porque eu tenho muito essa questão de energia, né? De energizar. Eu lembro que muitos anos atrás, algumas pessoas vão lembrar, quando você tinha uma luz na bicicleta do avô e ele pedalava, aquela energia acendia a luz. Era um dínamo. Talvez você não seja dessa época, né, Lia? Mas isso Não. acontecia. E a gente, então, eu via meu avô pedalando e acendia a luz. Era um dínamo. Então eu, como o mais velho, fui interpretando. Quando você esfrega muita mão e dá aquele aquecimento na mão, né? Essa energia, essa fricção, essa vontade, esse giro cerebral em busca de, as coisas conspiram para isso. Que legal esse modelo, gostei disso, hein? E eu tenho isso comigo, tanto é que eu vim de uma situação não favorável economicamente, principalmente depois da perda do meu pai, etc. Minha mãe foi uma heroína, obviamente, né? Me deu tudo necessário para eu sonhar, né? E buscar aquele sonho. Mas claro que chegou uma hora que a gente teve que captar muita energia e dissipar muita energia, atraindo pessoas que outras pessoas também elas idealizam e elas sonham com você, Sim. né? E aquela energia vai crescendo, crescendo, quando você vê é um sonho e desejo de pessoas amigas, queridas, que aquilo concretiza. Assim foi, por exemplo, né, a minha formatura e depois a história da USP, a própria construção do instituto. Então, tudo isso não foi uma coisa tão premeditada, mas a partir do momento que veio a proposta, né, se criou a ideia, o sonho, a possibilidade e o propósito, né, Linha? É. Qual é o propósito? Cuidar do semelhante, fazer uma odontologia social muito bem feita, que é muito importante citar isso, né? Você atender também com muita responsabilidade, mesmo que o dinheiro não esteja envolvido, e você então realmente está praticando o bem do dom que Deus te deu e você É. desenvolveu, né? É. Essa coisa do dom também é uma coisa é forte, porque assim, eu já tive a oportunidade de estar como paciente com o doutor Ronaldo, e eu então vou te dizer aqui, até um depoimento que eu dou como paciente.
você tem uma coisa que eu vejo que é um dom de Deus, é um dom divino, porque você tem uma mão, Ronaldo, que a gente não sente. E é muito louco isso, porque o dentista, né? A pessoa Uhum, que vai mexer na boca da gente, aquilo é uma coisa, porque você vai no médico, você vai fazer uma cirurgia, você uhum. toma lá um negocinho, você dorme, você nem vê, você vai fazer uma endoscopia, você nem enxerga, você acorda. Ali na cadeira do dentista é muito diferente, É, porque você está acordado, você está sentindo, você está vendo, e outra, no rosto, né? A é, boca é uma coisa diferente de mexer, às vezes, nas costas, na perna, que você não olha, que você dorme. Não, gente, é aqui. Então é muito louco, tanto é que você vê. Tem muita gente meio que trauma, é, né? A geração nova nem tanto, mas a geração antiga tem trauma de verdade. dentista. É Porque, verdade. e não tem trauma de médico, mas tem trauma de É, dentista. E você tem um dom, né? Vamos falar depois dos traumas e dessa mudança que teve, mas você, por exemplo, você tem um dom. É é impressionante, você tem uma boca, uma impressionante, olha, da mão, né? uma mão que põe na boca da gente e que você não sente. Você tem uma mão para operar, para fazer a cirurgia, que é impressionante. Sabe uma coisa, Leninha? Eu sempre gostei de esporte. E quando eu vejo um atleta, por exemplo, o Oscar Schmidt, da seleção brasileira de basquete, eu lembro, ele era super jovem, e ele então arremessava a bola na cesta e fazia os pontos de três, na época nem tinha pontos de três naquela ocasião tal. E ele então dando uma entrevista, eu era jovem, e aí ele falou assim, olha, isso aí é treino, habilidade, desenvolvimento e amor. E isso ficou na minha consciência. Eu falei, eu vou trabalhar com as mãos. Você está entendendo? Então isso veio, olha, lá do esporte. No trato com a bola e o famoso que era, a condição que ele foi. Ele nos deu ganhamos um campeonato contra os Estados Unidos e ele jogou muito bem. Então eu admirava o Oscar. Então essa história das mãos, quando eu na verdade, fui para a prática da odontologia, você, além de ter um lado psicológico, conversar com pacientes, ouvir as dores do paciente, entender realmente o trauma, porque a odontologia vem de uma história traumática, porque os equipamentos não eram tão adequados como hoje, a tecnologia era outra, né? Então era sofrido, confesso, nas épocas do passado, né? Um parênteses aqui, na fazenda do meu avô, por exemplo, que há muitos anos, tinha sim o sujeito que chegava lá com uma mala de dentaduras e chamava o funcionário para provar a dentadura. Ah, Sim, olha só a história da odontologia que tem aqui na minha vida. Então, você vai indo, aí eu falo, olha, então eu vou tratar. E é invasivo, que não, porque a pessoa senta na sua cadeira, ela abre a boca, ela fica a mercê do que você vai falar, porque ela mesma não conhece. é. E você abre com cuidado, porque obviamente é uma área super delicada, e você então interage com esse paciente, né, de uma maneira artística. É. Então tem que ter esse apelo artístico, né? A odontologia moderna, digamos assim, a juventude que atua na odontologia, eu vejo porque eu dou aula, a gente está sempre em contato com os jovens, se eles não tiverem esse apelo que vem muito dos antigos, do cuidado, do zelo, daquela senhora que pregava o botão numa camisa de linho do marido. E você via aquela cautela, sabe? Tinha o dedal. Lembra do dedal? É, Para tio não perfurar o Dedal, dedo? é. Delinha, então isso tudo está na minha mente, né? Isso tudo é mão. É o cuidado na proteção, no carinho de fazer, no manuseio, né? Que vem dessa palavra, no manuseio, para você então fazer o seu trabalho. Tudo isso para você poder exercer o seu trabalho com as destrezas e o desenvolvimento da técnica. Então, se basta ter a técnica só, né? É. Você também tem que ter todo aquele cuidado que vem do dom, que vem do divino. É. Né? Aí, quando você linka toda essa cadeia, porque às vezes as pessoas não estão linkado na cadeia, né? A hora que você começa a ver lá da boca que vem mão, que vem ser humano, que vem mente, que vem espiritualidade, que vem dom, que vem Deus, aí você fala, pô, agora você une os pontinhos,
sai uma Maravilhosa coisa essa boa. imagem, muito, muito. Agora, hoje, a gente, quando olha Dr. Ronaldo Silva, Dr. Ronaldo é um profissional renomado, respeitado. E junto com o Dr. Ronaldo existe o Instituto Ronaldo Silva. E a gente, né, a gente nota que muitos profissionais liberais, eles vão, montam um consultório, uma clínica e fazem lá o seu atendimento, muitos muito bem feitos, ok, mas assim, não chegam a ter um grande instituto como é o Instituto Ronaldo Silva, né? O Instituto Ronaldo Silva tem muitos braços. é, o que você diria, né? Como é que foi chegar até o Instituto? Como é que foi essa trajetória? Porque muitos olham e falam: ah, não, o cara tinha uma condição, foi lá, montou uma coisa linda, maravilhosa e pôs para andar. Uhum. Mas, É. mas não foi bem assim, Não, foi não muito foi. suor. Foi muito suor. Foi muito suor. Foi mais É, transpiração do que pois inspiração. é, foi muita correria. Eu venho de um. Eu tive a grande sorte, se é que pode dizer assim, mas a grande sacada, estar no momento certo, na hora certa, voltando para o esporte, né? O sujeito é um bom jogador de futebol, mas não tem um time que viu, não tem um time que acolheu, e às vezes ele é um bom, mas ele não se tornou um Neymar, não se tornou um Romário, não se tornou Uma um grande Zico, e estrela. assim vai. É. Bom, eu sempre tentei me posicionar próximo de profissionais de excelência. Quando eu me formei, eu olhava assim, eu quero ser igual a quem? Quem que é meu exemplo? Quem vai ser o meu, hoje a palavra, mentor, né? Curador? Quem vai ser? E eu então tive alguns da minha carreira. Olha, eu tive quase 10 que eu me inspiro, até hoje sou agradecido a eles. Numa ocasião, né, os implantes dentários começaram logo depois que eu me formei. Um professor, que eu quero até citar o nome, que é o Silvestre Arnaldo Grandini, um professor da USP aqui, aposentado, ele ganhou uma oportunidade de fazer um curso em São Paulo e ele não pôde ir. Ele falou: Arnaldo, vai ter um curso lá, eu gostaria que você fosse um jovem, isso tem muito a ver com você. E eu sempre, quando eu saí da faculdade, eu falava: eu quero estudar implantes porque eu queria tirar as dentaduras das bocas das pessoas desde antes de ter entrado na faculdade. E eu fui. Chegando lá, eu conheci um sujeito que ele era um americano que estava dando essa aula em São Paulo. E ele falou: um dia você vai me visitar lá nos Estados Unidos. Eu falei: opa, quem sabe, um dia eu vou, tal, né? Mas eu nem sonhava, não tinha condições para aquilo, etc. E numa ocasião eu fui juntando um dinheirinho daqui, um amigo, um senhor também, que ia muito aos Estados Unidos, disse assim: vai ter um evento na Flórida, e por que nós não vamos? Eu falei: imagina, não tenho dinheiro para isso, tal, tal, tal. Não, eu vou te ajudar, no sentido de arrumar um lugar bom para ficar, etc. E assim foi. E eu fui, Lelinha. Quando cheguei lá, foi em West Palm Beach, né, na Flórida, e eu fui lá bater na porta do americano que outrora tinha me dado um curso aqui em São Paulo. E ele ficou super surpreso, me mostrou a clínica dele inteira. Um dia eu falei: puxa vida, que clínica maravilhosa. Quem sabe um dia eu consigo ter uma clínica igual a essa. Que legal. E aí, então, fiquei lá quase 5 dias na clínica dele, fiquei auxiliando ele na época das cirurgias, dos implantes. Olha, eu tinha 25 anos de idade, assim. Você tinha 25 anos. Tinha 2 anos de formado, apenas. Mas você Entendeu? veja que assim, né? Eu acho que é importante falar disso. Até porque a geração, hoje em dia, a geração nova, mas aí o assunto vai embora, nós vamos ficar 5 Se você dias não tiver aqui. focado, né? Mas a geração de hoje é uma geração que eles se consideram muito jovens para tudo. E eu acho que a gente não tinha isso. Quer dizer, com 25 anos, você já estava lá. Quer dizer, já forma. Você formou com 23 Eu anos? formei com 22 para 23 anos. O quê? Entrei com 18 na faculdade, são 4 anos de faculdade, né? Com 22 anos me tornei um cirurgião dentista. Aí vim para a USP Ribeirão, entrei numa residência. Com 27 anos, aliás, foi parte da minha ida para os Estados Unidos, porque eu
ia para o mestrado. Isso que você falou é uma grande verdade. A gente era mais precoce. Porque a gente tinha que tomar decisões rápidas na vida, a gente tinha que ser alguém, sabe aquela história? A mãe, a família nos cobrava essa postura. A própria profissão nos colocava assim, olha, você precisa se formar, e ainda que numa dificuldade econômica, você precisa se formar e adquirir condições de faturamento, dinheiro e tal, mas de uma condição responsável. E eu prego isso hoje para a odontologia, para os dentistas atuais, para eles não apelarem, sair da faculdade e buscar qualquer lugar, sabe? Fazer qualquer odontologia, que isso é como se fosse um fósforo. Se acende, tem muita energia, mas ele apaga. Então é interessante, um outro exemplo, aqueles carrinhos. Eu, como homem, brincava muito de carrinho, né, como menino, e tinha aqueles carrinhos que não tinha corda. Você ficava assim, e soltava, aí ele ia embora. Então tinha aquela brincadeira, olha, eu vou ficando aqui, chacoalhar bastante meu carrinho no chão, mas na mão. Porque a hora que eu soltar, ele vai embora, rápido. Então a base é a educação continuada. Então quando eu fui aos Estados Unidos, foi, né, com essa ideia. E quando lá na clínica, era uma clínica escola de pós-graduação, eu tinha esse desejo. Por isso que quando eu voltei, claro, foi planejado, e eu falei, eu vou construir um instituto de ensino, um instituto que eu possa atender o A, condição social boa, porque a gente vai ter técnicas, tecnologia, ciência e inovação para aplicar, mas também vou poder ter uma pós-graduação, como ele tinha, para poder atender as pessoas que precisam de uma odontologia. Lembrando que mesmo a odontologia social, ela deve ser bem feita porque está sendo aplicada a um ser humano, Sim. Obviamente. E então eu vou ter essa condição para atender as pessoas que podem buscar alta performance na odontologia e as pessoas que precisam de uma odontologia social com responsabilidade. E assim eu fiz. Quando eu vim, então, eu falei, nossa, eu vou adquirir um terreno. E aí eu trabalhei muito. Aí foi muito trabalho, minha mãe me incentivava demais, sabe? E eu tive a minha ida, né? Como eu falei, na USP, eu saí de uma Unesp, Araçatuba, faculdade que me formou. Vim aqui na faculdade, fiz minha residência, meu mestrado, e aí eu senti capaz, tecnicamente, de assumir um serviço odontológico de pegada, grande. E aí eu falei, bom, ou eu fico na faculdade, me torno um professor, ou então eu vou montar aquela tão sonhada clínica que você tinha visto lá atrás, com 25 anos. Você diria que, se você usou a palavra sorte, né? Eu sou meio cética assim, com essa coisa da palavra sorte, porque eu acho que tem que ter tanta dedicação, tanta. Por outro lado, você usou um termo que é verdade, é estar no lugar certo na hora certa. Isso também existe. O que você diria? A sorte existe? Ela não existe? Ela se une? O sucesso não tem fórmula, né? Mas se a gente for parar para pensar, assim, para analisar, tem um componente de sorte? Eu adoro essa palavra sorte, mas eu não consigo defini-la. Eu tinha uma camiseta que eu adorava, que eu usava, a palavra escrito sorte. E eu gostava dessa camiseta, porque parecia que quando eu estava com ela, assim, né, tal, ou seja, caso exista sorte, eu quero estar do lado dela. Você está entendendo? Então, mas é uma realidade essa questão, esse componente que é o sal, talvez, ou o tempero. Às vezes uma coisinha que você coloca, é um cheiro verde, é uma coisinha que incrementa, complementa e dá um plus na questão. Se é a questão sorte igual, definida como dedicação, estar pronto para quando a hora chegar.
Então, Tá preparado, tá né? preparado. E qual é essa hora que chega? Na verdade, que a gente vai, quem sabe faz a hora, né? Não espera acontecer. É, Então, vamos lá. Se você está preparado e você está buscando as oportunidades e tal, eu acho que esse cheiro do tempero gostoso, ele é gostoso quando você fala, nossa, que sorte. É quase que você foi abençoado, né? Então, a palavra sorte, eu acho que ela, assim, às vezes ela até sofre um pouco por ela ser tão bela e saber que é o seguinte, só a sorte não vai te levar a lugar nenhum. e Se você não será? tiver desenvolvimento, talento, né? E será que existe, né? Você sabe que a minha filha, quando ela tinha uns 5 aninhos, assim, ela era bem pequenininha, e eu fiquei super impactada. Ela recebeu um cartão de aniversário de uma amiguinha, da prima até dela. Sei lá, ela tinha 4 anos, 5 anos, a menininha tinha 5 anos. Mas eu sei que elas eram muito pequenas e foi isso que me impactou muito, era a idade da criança, né? Eu falei, gente, como é que essa criança escreveu isso? E aí no bilhete assim estava escrito: prima, amo você, aquelas coisas carinhosas de criança. Falou assim: eu te desejo que você faça as melhores escolhas na sua vida. Aquilo eu tive um impacto. Quer dizer, não é que eu te desejo o melhor, eu te Uhum, desejo que você saiba escolher e uhum, que você faça as melhores escolhas. Porque a vida tem um componente grande de escolhas, né? tem, E tem hora que a gente escolhe errado. tem. E tem hora que É, a gente escolhe certo. E quando sim. escolhe certo é sorte ou é razão, que também precisa ter coração, porque só a Uhum, razão não funciona. Quer uhum. dizer, é um conjunto bem É, complexo, é assim, né? É difícil é definir, assim. né? É assim. Então, trazendo para essa questão profissional, e aí então, claro, né, está no lugar certo, no lugar certo, essa pitadinha da sorte, porque tem a questão, eu acho que do feeling. Olha que coisa louca também, tem esse feeling, que é Também. estalo, que é o insight, né? Agora, na verdade verdadeira, eu estava preparado, né? Que eu vinha de uma excelente universidade, onde eu fui super bem classificado dentro da minha graduação, saí de lá com premiações de algumas disciplinas, etc. Prestei um concurso aqui na USP Ribeirão Preto de residência, fui chamado para fazer o mestrado. Depois do mestrado, então, eu dei uma pausa, aí nada mais nada menos, eu iniciei a construção do meu instituto, que é onde é, na Avenida Independência. Naquela ocasião não tinha nada naquele É. lugar, mas a gente foi visionário, dizer o seguinte, ela é um corredor, né? Eu lembro que algumas pessoas me orientaram também, procura aquela área. Aí me envolvi com pessoas extremamente capacitadas e também que queriam o meu bem, via em mim capaz, ó, você é capacitado para ter o que você pretende ter. Nós vamos te ajudar, nós vamos energizar com você essa questão. E assim foi, ficou 4 anos construindo aquele templo da saúde. É um É templo. um É templo um da saúde que templo ajudou muita maravilhoso. gente, atendeu É. muita, atende, né, muita gente, ajuda muita E acho que gente. uma coisa muito legal que tem ali no Instituto é que você tem, assim, né, essa prestação de serviço para alto padrão, pessoas enfim, que têm condição de estar com o doutor Ronaldo, de ter um doutor Ronaldo, né, como dentista, que é um privilégio, mas ao mesmo tempo você tem um trabalho social gigante. Ali você atende, assim, a celebridade e você atende aqueles necessitados. Você tem aquele espaço de atendimento para aqueles necessitados. Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso, porque não é comum. Não Tá é cheio comum. de clínicas populares, né, que enfim, que prestam aí o serviço, e cheio de clínicas chiquetérrimas que atendem Uhum, assim, só uhum, os mais. é. Você uniu as duas coisas de uma forma maravilhosa. Eu acho que vem dessa escola, Lelinha, do meu pai, na ocasião, podendo prestar o conhecimento dele às pessoas mais carentes ali. E também eu me tornei uma pessoa mais muito humana com a perda do meu pai e minha mãe batalhando para cuidar dos 4 filhos e eu caçula, né? Ou seja, não posso deixar essa rapinha do tacho aqui, né, sem prosperar.
Então ela lutou muito, né, na condição de uma família patriarcal, que infelizmente o pai foi. Então a mãe teve que cuidar, né, e zelar por tudo isso sem condições econômicas. Mudamos para Ribeirão Preto, onde a condição social aqui em Ribeirão era outra coisa, a cidade era maior, necessitava de mais recursos econômicos para viver, etc. Então eu também tive muito relacionamento de estudar numa escola estadual, de conhecer a dor do garotinho que estava lá, que outrora não tinha aquilo, mas eu comecei a conviver com aquilo, o fato de que eu fui tendo algumas perdas econômicas na família. E eu comecei a frequentar a casa dele, sabe? Eu via a mãe dele, eu via muito o vô dele, as necessidades e assim por diante. Aquilo sempre. Aí vinha aquela história do meu pai, passava um filme, eu falei, nossa, que legal. Quando realmente eu me preparei para me tornar, buscando excelência, alta performance na odontologia, eu falei, olha, eu estou pronto para atender a quem me procurar. E eu quero fazer o melhor para todo ser humano. E diga-se de passagem, eu fui o jurador da minha turma. Eu fui eleito pelos meus amigos de classe para ser o jurador. E o jurador, é lindo o juramento, né? Quando você desce com aquele papel lá e aí você vai falando, eu juro que vou ser um excelente profissional, prestar o serviço odontológico com dignidade, para quem me procurar e assim por diante. É muito de arrepiar e todo mundo vai repetindo o que você fala. Entendeu? E aí, ou seja, é com muita responsabilidade que você pega o canudo da formatura. Então você vai juntando toda essa questão histórica que nós estamos conversando. E aí, quando eu fiz o instituto, realmente eu fiz de uma condição privilegiada, com muita ciência e tecnologia, para atender o mais alto padrão da odontologia. Mas eu fiz sim a ala, né, da Odonto School, que tem lá Implante Seu Sorriso, que é um projeto social, onde mais de 5.000 pessoas já passaram lá para implantar o seu sorriso, fazer os seus implantes e abotoar a sua dentadura ou tirar a sua dentadura e sorrir. Isso me dá um grau de satisfação elevadíssimo como ser humano, né? Eu fico super feliz e eu agradeço a minha mãe, porque eu vejo a minha mãe nesse contexto, toda essa energia, porque ela é uma pessoa extremamente bondosa, é uma pessoa muito querida. Então eu vejo isso e eu tenho comigo uma espiritualidade muito grande e eu vejo os centros, né, como na ocasião do Chico Xavier, né, aquele monte de gente em Uberaba, e a gente via pela TV e alguém que ia e contava e ele então praticando bem, fazendo coisas boas para as pessoas e obviamente esse alimento que a gente tem dessa ação te traz paz, tranquilidade, sensação de missão cumprida. E isso reflete, né? Aí que vem a questão do tal do sucesso, né? Do reconhecimento. Nessa história toda, eu ganhei o título de cidadão ribeirão pretano, que eu fiquei extremamente feliz, porque eu amo essa cidade, esse Ribeirão Preto, as pessoas que a gente conhece. Fiquei feliz e esse projeto social, Implante Seu Sorriso, foi realmente um divisor de águas para eu receber esse título. Enfim, isso só me alimentou. E aí hoje, trazendo para os dias atuais, né, eu me fez assim documentar tudo que eu fiz, eu escrevi um livro, que é um livro que foi muito bem aceito na comunidade odontológica, hoje já fora do país, em outro idioma. Olha, jura? Tem essa passagem. Você hoje, você além de ser um cirurgião dentista, professor, diretor e gestor do instituto, você é um escritor, né? Pois Ai, que é, é riqueza! verdade, é Você é um verdade, é escritor. verdade, é verdade. Eu tive uma honra, né, o privilégio de escrever esse livro numa editora de uma pessoa super capaz. Hoje ele tem, sabe, a Europa, os Estados Unidos com uma representação muito grande, o Brasil, né? E então, quando eu conheci, ele me convidou, eu estava muito preparado. Olha só como essa questão de estar preparado, né? Você veja que eu acho que é importante a gente frisar essa palavra aí. Preparado. Olha quantas Preparado. vezes você mencionou, eu estava preparado. Exatamente. Eu faço essa orientação aos dentistas que me procuram, porque com
tantos anos de experiência na área, hoje as pessoas buscam muito, procuram, e eu digo, olha, primeiro, entenda onde você quer chegar. Parece que é difícil, né? Porque fica meio difuso. Você não sabe bem ao certo onde você quer, mas puxa na memória, fala com a sua alma, com o seu coração, dorme, ora, pede a resposta no dia, a hora que você acordar, que você abrir os olhos, você vai ter a resposta. E aí você vai entender onde você quer chegar. E então tinha isso, o sujeito me conheceu, eu já tinha muitas coisas documentadas, eu falava, puxa, um dia isso deve ir para um livro, para ficar dentro de uma coisa compactada, senão isso vai se perder. E ele também tinha isso, eu falei, então vamos escrever. Escrevemos um casebook, hoje, repito, muito bem aceito na comunidade, sou super feliz com ele. Hoje ele é a cartilha da minha pós-graduação, as pessoas que entram na pós-graduação, no nosso curso de residência e especialização em reabilitação oral, implantes dentários, eles têm esse livro como uma cartilha, então ele está super contemporâneo, um livro dinâmico que realmente traz muitas saídas, né, para o profissional. Então, super feliz. E com isso, eu tive muito apelo para fazer o meu doutorado, que era tudo o que eu queria. Tipo, cientificamente, me coroar recebendo, né, o título de doutor por uma instituição tão séria como a Universidade de São Paulo. E assim, então, com o livro escrito, já dava aquela pausa no mestrado, né? Construí o meu instituto, escrevi o meu livro, falei, vou defender meu doutorado. E assim foi, tá? Super bem aceito, um doutorado que concluiu também com essa história dos implantes dentários. Prontamente foi publicado em revistas internacionais. E a minha surpresa, Lelinha, e aí que me traz muito contentamento neste momento da minha vida, é porque a tese de doutorado contemplava aquelas pessoas que usavam dentaduras, e no Brasil está repleto disso, e com apenas 2 implantes ele podia abotoar e tirar, escovar, higienizar e mastigar melhor. E fizemos vários testes psicológicos, com acompanhamento com psicólogos e tudo, que deu uma melhoria de vida tremendo, com nutrólogos, que é a pessoa também que era subnutrida, porque não mastigava. Imagino, né? E depois com problemas musculares e com um grau de satisfação, que me deu um grau de satisfação extremamente elevado e mais. Porque lá fora, na Universidade do Canadá, por exemplo, onde a terceira idade é levada muito a sério, eles tinham esse engajamento, eles tinham essa necessidade de um trabalho igual a esse, mas não tinha essa população, como o Brasil tem, né? Não Ribeirão somente, de desdentados para isso. Então, eu recebi uma carta da ocasião da publicação, agradecendo, né, esse trabalho que contribuiu mundialmente para essa questão das pessoas que usavam dentadura, mas sem recursos para usar uma reabilitação linda, maravilhosa. E então isso deu um contentamento, porque aí eu fechei, entre aspas, as minhas portas e a minha contribuição com a universidade, que me trouxe até aquele momento, e fiquei dentro dessa iniciativa privada, que é o Instituto Ronaldo Silva. Terminou um ciclo, exatamente. né? Terminou um ciclo. Dei minha contribuição, né, com a universidade, que me apoiou e me apoia sempre quando eu preciso. E aí, então, com o Instituto, e como a gente tem esse desejo de fazer a ciência circular, prospectar ciência, né, preparar outras pessoas, de novo, né, aí tem o CROP, que você conhece bem, que é o Congresso de Reabilitação Oral, Periodontia e Implantodontia, que se tornou anual, enfim. Então, essa história da odontologia, ela circula fortemente, né, no sangue, e o que eu mais gosto é quando um adolescente da profissão, né, um sujeito recém-formado com os 25 anos, me procura, que inverte o papel. Parece que quando eu fui lá nos Estados Unidos buscar aquele profissional, hoje eu sou ele, se Deus me permite falar assim. E essa pessoa que me busca sou eu ontem. Ai, que legal. E eu tento fazer meu máximo para orientar essa pessoa a buscar
a realizar os sonhos, os desejos e a satisfação do profissional, né? De se tornar um profissional que com 35 anos de formado diz assim, puxa vida, já contribuí muito e sempre me preparando, porque esse mundo mudou muito, né? Para que a gente possa continuar essa jornada buscando estar na alta performance. E aí me inspiro novamente nos atletas, né? Como você viu um Medina, né? Surfando nas ondas internacionais, sendo campeão mundial de surf, e jovem, muito jovem. Mas tem que a brincadeira, né? Como surfar e se manter na crista da onda, né? É Não é isso nada fácil, mesmo. né, Linha? Por isso tem que estar preparado. Maravilhoso, maravilhoso. Você volta para falar de odontologia, porque hoje a gente falou de odontologia, de Ronaldo, de doutor Ronaldo e de tudo mais. Sempre uma alegria. Sempre muito, muito bom. E eu acho que a gente fecha esse podcast hoje de maneira maravilhosa, porque acho que você conseguiu aí trazer para a gente uma mensagem maravilhosa que se resume nessa tua última palavra aí. Qual que é a palavra? Preparado. Preparado. É isso aí, preparado. Preparado. Preparar, do verbo preparar, né? Pensa bem, na gastronomia, isso aí, preparar um prato maravilhoso, né? Você vai preparar, planejar uma viagem, etc e tal. E na saúde, essa questão de poder fazer o melhor ao próximo, é muito importante você estar preparado. Para a vida, né? Acho que para Exatamente. todo mundo que está nos vendo, independente de quem esteja na área de Exatamente. saúde, né? Eu fecho hoje nosso podcast com essa palavra aí. Muito Amei, obrigado. amei, amei. Muito, muito bom, querido. Mais uma vez estarmos juntos e em breve teremos de novo, doutor Ronaldo. Posso contar com você? Sempre, sempre. Conversar com você é uma alegria, porque realmente vem da alma. Que delícia. Muito obrigado por estar Eu aqui te com você. agradeço muito. Beijo, beijo. E o nosso podcast fica por aqui hoje. Adorei. Acho que a palavra preparado, estar preparado para a hora que a coisa chega, foi o que a gente, foi o grande lema aqui, o grande tema, né? Que para quem nos acompanhou e assistiu todo o nosso podcast vai entender bem. Então é isso aí. Esteja preparado para o momento certo. Pensa, mentaliza o que você quer, que vai acontecer, com certeza. O sucesso vem. Tem que suar, tem que lutar, mas ele acontece para quem acredita e para quem está preparado.